Shalom, shalom, feliz ano novo para você que está em casa. Estamos entrando já no terceiro dia desse novo tempo, 5.786, no tempo de Tishrei. E eu quero agradecer você de todo coração que está aqui com a gente. Louvar a Deus, você que já deixou o like e você que não deixou o like, por favor, vai deixando o like e compartilha com o maior número de pessoas e também deixe seus comentários. Inclusive, se você quer viver algo novo da parte de Deus, escreve aqui novo. Escreve aí novo, você quer ver o novo. Qual é o papo de hoje? Nós estamos no segundo papo do despertar dos valentes, que é a chama do despertar. E a gente está aqui hoje numa casa diferente, mas num papo que eu acredito que os próximos 90 minutos vão ser muito legais para a sua vida. E eu espero que também o Espírito Santo envolva a tua casa. Assim como nós já oramos aqui, nós declaramos a unção do Espírito na tua casa, a chama do Senhor, a volta da tua casa. A palavra de Deus diz que os muros do Senhor são muros de fogo à nossa volta. Que a destra do Senhor te sustente e Ele põe a mão sobre você, sobre sua casa, seus filhos, se você tem pet, seus negócios, tudo esteja blindado. E tudo que nós vamos falar aqui, seja de batalha espiritual, de profético, de ativação, de cura, de portais financeiros, seja para a sua edificação e para a glória de Deus. Hoje, mais uma vez, tenho a alegria de estar aqui com os nossos amados irmãos, pastores, pastora, profeta, mestre. E aí já vamos para cá, recebendo aqui a nossa galera. Começando aqui da pastora Andréia, que está do meu lado. Pastora, bem-vinda à nossa casa e ao nosso segundo papo. Está sendo legal que isso aconteça pelo menos todo mês. Profeta Priscila, mestre Tony, Deus abençoe. Pastora, está com você. Bom, é um prazer estar aqui, né? Shalom para você que está na tua casa. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez poder falar um pouco do despertar do valente, que é uma ativação profética que o Senhor tem nos chamado para poder ministrar, e faz parte da ativação profética levar cura emocional para os valentes que estão feridos. Então, meu convite para você, para estar nessa sala com a gente, nessa casa MCI, falando um pouquinho daquilo que o Senhor tem confiado a nós para ministrar nesse tempo e nessa estação sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Profeta Pri, bora. Shalom, gente. É um prazer estar aqui. Que Deus te abençoe, que esse tempo seja um tempo de derramar mesmo, do Senhor transbordar em nós e através de nós, na sua vida. E tá aí o convite para você vir e participar desse tempo de ativação profética, de treinamento. É um tempo de despertar, como a gente tem falado. Deus ele tem levantado valentes. Seja você a ativar valentes, a ser um valente que seja desperto pelo Senhor e ativar novos valentes. Em nome de Jesus. Mestre Tony, buenas noites, suas saudações iniciais para nós aí. Shalom, irmãos. Olha só, o Senhor tem uma forma correta de nos ensinar as coisas e o nosso propósito aqui, a gente tem conversado, tem alinhado bastante coisa. Você pode ter certeza que o que você vai degustar aqui, no sábado, você vai estar literalmente se nutrindo por um bom tempo, porque a Escritura diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Então existe uma forma certa de crer, e nós estamos aqui para servir vocês e contribuir com aquilo que o Senhor já tem derramado sobre nós, e você pode ter certeza que é um divisor de águas e um novo tempo para a tua vida. Então que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo e compartilha com a galera aí, porque não vai ser só para nós, vai ser para todo mundo que tem sede. Deus abençoe. Bom, e do que a gente quer falar hoje? A gente já deu uma pitada para você que sábado vão ter coisas muito legais que vão acontecer, mas hoje a gente quer falar um pouco sobre gerações. Será que você pode escrever aí gerações? E o primeiro texto que eu quero ler junto com todos aqui é um texto de Salmos, quando o salmista ele fala uma coisa de um povo que não existia. Eu acho muito legal esse entendimento profético de eternidade que os filhos de Deus precisam ter. Abre sua Bíblia, por favor, em Salmo 22, versos 30 e 31. Vou pedir para o profeta Marcelo já escrever aí para a gente no chat. Salmo 22, 30/31. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, cantarão
que foi Ele quem o fez. Meus amados, por que a gente está batendo esse papo? E para que todo mundo aí saiba, a gente não combinou nada. Faz 10 minutos que eu falei para eles. A gente vai falar de gerações, falei os textos. Por quê? Primeira coisa, quando você está com ministros maduros, proféticos, flui. Eu fui orar e pedi ao Espírito Santo o que nós deveríamos falar hoje na chama do despertar. E Deus colocou muito forte no meu coração sobre isso. O entendimento que eu e você, principalmente se você tem acima dos 30, 40 anos de idade, a gente tem isso. Se você tem mais de 30 anos, põe 30 a mais. Não importa que você tenha 2 vezes 30 a mais, 3 vezes 30 a mais, põe aí 30 a mais. Se você tem mais de 30 anos de idade, você tem que começar a despertar para um entendimento de eternidade. Até os 30, você vai tocando a vida, você tem muita coisa pela frente. Mas depois dos 30, 40 anos de idade, você começa a entender que você tem um pouco mais de passado do que futuro. E aqui o salmista, ele fala uma coisa que explodiu no meu coração quando eu li. E eu perguntei, Senhor, é para ler isso mesmo? É para a gente falar disso? E o Senhor falou, então tá bom, vou te dar outro texto. Salmo 102, 16 em diante. Porque o Senhor edificou a Sião. O Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Atendeu a oração dos desamparados e não desdenhou das suas preces. Ficará isto registrado para a geração futura. Um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Quando a gente pega esses dois textos aqui, meus amados, a gente vê a preocupação de Deus, ou a ocupação de Deus, em deixar registrado sobre um povo que vai nascer, sobre um povo que vai existir. Nós muitas vezes estamos edificando para nós. Então, a gente acabou de falar Feliz Ano Novo, porque a gente está acostumado a celebrar as festas do Eterno. A gente entende que esse calendário civil de Israel, por mais que não seja o que Deus criou, nós precisamos respeitá-lo, porque o nosso noivo é judeu, tá? E tem uma série de coisas que Deus colocou e ensinou para nós, mas muitas vezes nós esquecemos disso. Nós pensamos profeticamente no já. Nós pensamos profeticamente na questão só de eu tenho que fazer isso para agora. E muito do que eu vou fazer, eu comentava isso com o Mestre Tony no carro vindo para cá, eu não vou experimentar a colheita disso. Quem vai experimentar são aqueles caras ali. Quantos anos você tem, ô Felipe? 16 anos. Quantos anos você tem, Anthony? 18. Esses caras vão experimentar. Talvez eu esteja sentado vendo eles curtirem. Mas o que eu tenho... Ah, Maurício, mas Jesus volta antes. Amém. Que assim seja. Mas e se não voltar antes porque a gente não fez o trabalho direito? No mínimo, a gente preparou o caminho para eles. É sobre isso que eu queria hoje deixar uma chama no teu coração. Você que está em casa, você que está no trabalho, no restaurante, né, o Marcelo, o Xavier que está no restaurante? Ah, ele está assistindo, está no melhor restaurante, o restaurante dos valentes hoje. Legal, filhão, você está bom? Xavier, meu amado. E eu queria então que vocês começassem a falar sobre isso um pouco. Sobre qual é a importância disso e o que quem está assistindo pode vir esperar mais durante as 7 horas. Porque aqui a gente vai ter uns 80, 90 minutos de papo, mas no dia 24, tem como colocar na tela para o pessoal a imagem do evento, o Despertar dos Valentes? No dia 24, a gente vai ter o Despertar dos Valentes. Você não fez inscrição ainda, você pode fazer inscrição para 2 coisas. Ô, Felipe, põe lá para a gente o Instagram. Você pode nos seguir aí nesse Instagram, tá? Que é o QR Code está aí para você. Printa a tela para depois você pegar a tela do vizinho, ou você está na televisão, você já pode pegar. E então você também pode fazer a inscrição,
que eu acho que é o próximo slide, para o evento Despertar dos Valentes, sábado. Faz a inscrição enquanto é tempo, garanta a sua vaga, tá bom? E aí, vou começar com a profeta Pri. Profeta, o que tem no teu coração sobre essa importância de despertar a nossa geração mais de 30, vamos chamar assim, para deixar um legado para a próxima geração? E a importância também nossa de formar aquela geração profética. Porque quando eu tinha 16 anos de idade, eu sabia fumar maconha. Eu não pensava em profético. E os que estavam na igreja e era talvez até proibido bater palma. Né? Os que têm mais de 30, 40 anos de idade aqui, quem estava na igreja com 15, 16 anos de idade, levantar a mão era pecado, ou o cara estava com um problema no sovaco. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância do profético para a próxima geração, sobre o que mais o cara pode esperar, a irmã pode esperar, do que vai ter de ativação nesse sabadão aí, dia 24. Bom, AP, é assim, você falando isso, eu me lembrei quando fala em Malaquias 4:6, diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante porque Deus ele não fala assim, converter o coração dos filhos aos pais. Primeiro é dos pais aos filhos. É o nosso olhar de pessoas mais maduras, nós olharmos para a geração que vem, entende? Nós tentarmos entender essa geração. Existe uma imposição, às vezes eu como mãe mesmo falo, às vezes eu quero que ela seja, ela entenda a minha visão, a minha forma de ver, mas eu preciso primeiro me inclinar para ela. Eu preciso primeiro me inclinar para aquilo como ela entende, qual é a visão de mundo da minha filha, né? Eu como mãe, eu preciso olhar para minha filha e ver entender a visão de mundo dela e respeitar isso. E nisso, começar a entender como ela vê, como ela percebe a vida. E ali eu inserir aquilo que eu creio, as minhas experiências, né? E ela começar a discernir. E aí sim o coração dela se volta para mim. Né? Deus, ele não cabe a nós, a nossa responsabilidade de nos voltarmos para os nossos filhos, para essa geração. Né? E esse tempo é um tempo tão, tão precioso que eu tenho vivido de forma assim, essa época que nós estamos vivendo, né? E eu estava meditando, engraçado, como Deus ele já começou a gerar sobre isso. Eu estava lembrando de manhã, o Senhor falou sobre gerações comigo no meu coração, e eu estava lá limpando a casa, organizando, e eu estava pensando a respeito disso. A gente, às vezes, tem coisas que a gente está plantando agora, e a próxima geração é quem vai colher. Né? Mas nós estamos vivendo um tempo tão sobrenatural, a igreja está tendo acesso a um conhecimento tão, tão especial, tão tremendo sobre o profético, sobre a manifestação da glória, sobre tantas coisas que lá atrás eu não tinha nem noção, era uma coisa muito engessada, como o levantar a mão, como o apóstolo falou, a gente não tinha muita noção, mas hoje parece que o Senhor ele tem descortinado algo, ele tem tirado um véu dos nossos olhos, do nosso entendimento. E nós temos entrado muito mais, é como se a gente mergulhasse nesse tempo em águas mais profundas, de entendimento mesmo do Senhor. E eu não estou dizendo somente daquilo que é raso, porque a Bíblia ela é construída em camadas, né? Ela é feita em camadas, ela tem segredos ali. O Senhor ocultou esses segredos dentro da palavra. Para nós que somos filhos, Ele não ocultou de nós, mas Ele ocultou para nós. Então, conforme você se debruça, você se inclina à palavra, o Senhor ele vai trazendo cada vez mais algo mais profundo. E esse é o tempo onde o Senhor ele tem descortinado, fazendo a gente tirar toda essa mentalidade assim da Grécia mesmo, né, de uma teologia engessada, e você trazer para a igreja hoje uma teologia hebraica, um entendimento hebraico de cumprimento das festas, porque as festas elas são do Senhor. O Senhor disse: minhas são as festas, os meus encontros, as festas elas falam de portais, né, como o mestre Tony vai falar. As festas elas são portais, são encontros, são momentos em que a gente tem um acesso muito maior e o Senhor libera chaves nesse tempo. Bem? Pri, você é mãe de uma adolescente. Sim, sou mãe da Lude, 16 aninhos. Primeiro, gente, eu quero que vocês entendam que a gente não está aqui para falar mal de igreja nenhuma, porque nós somos igreja. Sim. Tá?
Então, quando eu brinco esse lance de bater palma, é porque eu entrei na igreja pelos próprios pés, a primeira vez, com 17 anos de idade, eu era maconheiro. Tá? Então, para mim, tudo era estranho e tudo era novo. E eu tive uma experiência primeira com Jesus, com olhos de fogo dentro do meu quarto, eu saí correndo, eu fui para a igreja porque eu tive medo de Jesus a primeira vez. Mas eu fui. E aí eu me empolguei, achei legal, me apaixonei por uma menina lá e, joia, fui para o louvor. E o que aconteceu? Como eu era do mundo antigamente, tocava no mundo, então eu fui tocar na igreja e o meu jeito de tocar. E eu tinha ido numa igreja mais pentecostal, que foi uma igreja em São José dos Campos, que eu tenho uma gratidão eterna, porque o dia que eu entrei naquela igreja, eu falei, se eu for crente, eu quero ser de uma igreja assim. Porque, eles arrastavam os bancos de segunda-feira e tinha um culto de busca de poder, que era um negócio tremendo. Eles eram presbiterianos. E aí a profeta falava a vida dos outros. Eu falava, meu Deus, não olha para mim, senão vai ver os capirotos, né? Mas beleza, então, aí eu fui para uma igreja, não vou citar o nome por respeito, que daí eu comecei a levantar a mão, bater palma, e uma irmã chegou na minha hora e falou, reverência. Eu falei, o que é isso? E eu estava alegre, eu estava sendo tocado pelo Espírito Santo, ainda que a igreja não fosse avivada. É um outro conceito que a gente precisa quebrar. Ah, o Espírito Santo não está lá. Lógico que está. Ele está dentro do limite que os pastores estão deixando o povo experimentar, mas o Espírito Santo está lá, senão não tem conversão. Você não tem pessoas entregando a vida para Jesus. Só que naquele tempo, foi um tempo. Hoje a igreja já cresceu. E você, Pri, então, eu fiz essa introdução enorme para dizer, não estamos falando mal de igreja, não vamos falar de passado, mas qual é a sua experiência como mãe, e o Jairo que está ali como pai, de uma adolescente exposta a uma outra liberdade profética. Porque as igrejas têm suas liberdades, mas você veio para essa casa faz um ano? 2 anos. Faz 2 anos. 2 anos. Tá. E qual foi a experiência da sua filha? Você como mãe, o que você pode falar? Olha, como mãe, bom, a gente saiu de uma igreja mestral, né, uma igreja mais pastoral, apostólica, mas mestral, e eu vim, né, direcionada mesmo pelo Senhor para essa casa aqui. E eu me lembro quando a gente entrou aqui, primeira vez, na verdade eu conheci aqui a Casa MC em São Paulo pela internet. E quando eu cheguei aqui, eu falei, Jairo, eu conheço essas pessoas. E tive uma visão, e eu falei, Jairo, eu conheço todas essas pessoas. E ali o Senhor falou, mas você já veio aqui? Eu falei, não, eu conheço no Espírito. Então, essa é minha, parece que é minha família aqui. Eu tenho que estar aqui. E aí a gente começou a vir aqui, participamos de uma festa de tabernáculos. A minha filha, ela não tinha tido nenhuma experiência, porque assim, quando ela era muito pequena, ela tinha visão aberta. E eu fiquei com muito medo, porque ela via coisas assim, eu falei, meu Deus, a minha filha é tão pequena, ela não tem maturidade, eu não sabia também explicar algumas coisas. E aí eu pedi para o Senhor fechar os olhos dela. E aí ela não teve mais experiências, e foi a pior coisa que eu fiz, porque assim, ela não tinha mais experiências com Deus, do sobrenatural, né? Porque a minha casa é uma casa profética. E ali, na festa de tabernáculos, não foi tabernáculos, foi de Pentecostes. Aí a Lude veio aqui, o apóstolo estava orando com as pessoas, né? Quem queria receber dons do Espírito Santo e tal, e a Ludmila veio. E eu só fiquei ali no canto observando. Eu falei, ai, Senhor, permita que a minha filha tenha uma experiência contigo, né? Porque eu quero que ela seja avivada. Naquele dia, Deus abriu novamente a visão dela. Ai, foi tremendo. E ela começou a falar em línguas. Ela teve uma experiência, assim. Ela falou assim, mãe, eu vi um anjo na minha frente com um cântaro jogando algo nos meus olhos. E eu comecei a falar em línguas. Então, assim, é diferente. Assim, a gente sabe que cada pessoa, ela foi chamada para um lugar. E o Espírito Santo, ele age. Não existe. Como o apóstolo mesmo fala, existe um cômodo, né? É a casa do Senhor, a igreja mas cada igreja é como se fosse um cômodo. E para minha filha estar numa igreja mais profética, ela é diferente, porque
eu percebo assim a minha filha avivada, sabe? Tem coisas que ela fala assim para mim, mãe. Outro dia eu estava treinando ela, porque eu sou de treinar, né? Eu treino também no espírito, né? Eu falava, vamos treinar os dons, né, Ludmila, em casa. Então a gente tem a cultura aqui de fazer rodas proféticas e eu falei assim para ela, vamos começar a orar aqui. A gente estava na cozinha, eu estava lavando louça, gente. Ó, Deus ele é lindo, né? Eu estava lavando louça, eu parei, eu falei assim, vamos fazer um treino aqui. Ela falou, acho que foi semana retrasada. Aí eu falei, ora um pouco em línguas. Ela começou a orar em línguas. Eu falei, o que você vê? Aí Deus começou a dar visão dela para ela, assim, naquele momento, a meu respeito. Foi tremendo. Então, assim, você tá num ambiente profético é algo sobrenatural, porque assim, isso aviva você, te dá mais vontade de você buscar, de você querer estar mais na presença, sabe? Eu me senti ativada, eu me senti renovada, e eu percebo isso na Lud, porque assim, nós somos velhos, né, já, né? A gente tô quase chegando aos 50, beleza. Mas a minha filha, ela só tem 16 anos, eu me preocupo muito com ela, né? Posso pedir uma coisa? Pode. Enquanto você ora, olhando para aquela câmera, o Anthony vai fechar bem você. E eu vou pedir para os dois amados e o Jairo se unirem comigo aqui, que eu vou sujeitar um negócio para eles, que eu estou sentindo, mas eu não posso fazer se eles não julgarem o que eu estou sentindo. Amém. Então, você pode sair mesmo, porque todo mundo está vendo que a gente está aqui. Fecha bem na Pri. Eu quero que você ore, Pri. Sabe pelo quê? Pelos pais e avós e tios que estão aí. Vem aqui por trás mesmo, pastora. Que tem adolescentes em casa, que tem jovens em casa que estão precisando ser incendiados, que estão precisando disso, dessa experiência. E que isso não é MCI, isso é corpo de Cristo. Tá? Então, que na igreja onde eles estão, na roda de amigos, na escola, na universidade, onde eles estão, que o Espírito Santo tome esses jovens, abre a tua boca profética e libera aí, minha irmã. Vamos lá. Enquanto isso, a gente vem aqui sem microfone. Em nome de Jesus, eu primeiramente oro pelos pais, pelos avós, pelas mães, pelos tios, pelas tias. E eu oro para que você receba do Senhor direcionamentos, como conduzir o seu jovem, o seu sobrinho, o seu filho, sua filha, seu neto. Em nome de Jesus, que você receba do Senhor o direcionamento, que as suas intercessões, que a sua oração, ela seja direcionada, porque o Senhor, Ele me ensinou a gerar no Espírito a minha filha. Porque eu falei, Senhor, eu gerei a minha filha no meu ventre, na carne, mas eu quero gerar no Espírito, no reino do Espírito. E eu quero gerar uma menina, uma mulher cheia do Teu Espírito, com o coração rendido, que tenha sede da Tua presença, que deseje mais de Ti. E eu comecei a gerar isso nela. Né? E que você também tem esse entendimento. Se você tem uma pessoa, um jovem, um adolescente que está longe dos caminhos do Senhor, começa a gerar você. Fala, Senhor, eu sei que ele foi gerado no natural, mas eu quero gerar no reino do Espírito esse jovem. Fala o nome dele, fala o nome dela agora, e você vai orar comigo. Amém? Pai, no nome de Jesus, Pai, nós como filhos de Deus, como servos do Senhor, Pai, nós queremos apresentar os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos, Senhor, os nossos adolescentes da nossa casa, da nossa igreja, Senhor. Senhor, sabemos que eles foram gerados já no natural, no ventre das mães deles, Senhor, no natural, mas nós queremos, Senhor, nessa hora, Pai, gerar no reino do Espírito. Senhor, jovens sedentos pela Tua presença, Senhor, jovens cheios do Teu Espírito, jovens, Senhor, que tenham um coração rendido, Senhor, que Te amem, que Te busquem, Senhor, que busquem pela Tua presença, que queiram conhecer o Senhor, Pai, que Te amem, que recebam a revelação do Teu Espírito, do Teu amor, Pai, que eles sejam impactados pelo Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós geramos esses jovens, Senhor, nós geramos jovens cheios do Teu Espírito na nossa casa, na nossa igreja, Senhor, na nossa família, Senhor, em nome de Jesus, que eles recebam, Senhor, Pai, a revelação do Teu amor. Em nome de Jesus, nós geramos no reino do Espírito, Senhor, jovens com coração rendido ao Senhor, que tenham essa revelação, Senhor, jovens proféticos, jovens que tenham visões, que sonharão sonhos, Senhor, do Senhor, sonhos proféticos, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Gente, faz igual a nossa querida Carla fez. Coloca o nome de todos os jovens que você conhece. Aleluia. Jovem, adolescente, que precisa ser incendiado. Maurício, mas o cara ainda é igual você era, maconheiro, não tem problema.
coloca o nome, o Espírito Santo pega essa galera, o Espírito Santo ama. Um dos apóstolos, gente, que eu conheci da Alemanha, ele foi tomado, ele e a namorada dele na época, hoje a esposa, eles eram jovens tomando ácido dentro de uma boate. O Espírito Santo tomou os caras, eles ficaram careta na hora. No mesmo dia, eles se entregaram para Jesus e foram batizados no Espírito Santo. Ou seja, Deus não tem problema com isso, a religiosidade que tem. O Espírito Santo continua pairando sobre a face do abismo. O Espírito Santo continua fazendo o trabalho dele. A gente é que tem que ser instrumento para não atrapalhar. Então, eu senti um negócio, eu quero ver a cara da Priscila na hora que a gente falar isso. Você não quer falar, Andréia? Eu falo? Então, depois você entra com o adendo. Gente, ó, foca em mim. Olha aqui, está aqui. Eu quero, corta para mim. Eu quero dizer para você que está em casa, que já fez a inscrição, nós vamos liberar para você, para trazer um jovem abaixo de 20 anos, ou seja, até 20, na faixa. Então, você fez a sua inscrição, você vai trazer um jovem, uma adolescente, desde que tenha discernimento, de preferência acima dos 11, 12 anos de idade, que consiga sentar aqui e ficar essas 7 horas. Nós não vamos ter sala de ministério infantil, tá? Então, eu amo as crianças, mas daí a gente faz um outro evento, porque a gente vai falar de muitos assuntos legais, mas alguns de guerra. Então, seu filho, sua filha, se você for trazer sobrinho, sobrinha, tem que ter um pouco de entendimento e ficar aqui. Não ficar emburrado e não tirar você da parada. Ou seja, você vê, essa galera não é para salvação. Porque na hora que a gente estava falando, meu coração ardeu, eu sujeitei aos irmãos, isso chama-se sujeitar. Gente, o canal do YouTube é meu. Eu sou o pastor dessa igreja, mas não é por isso que eu mando. Eu preciso, se eles falassem não, se um deles falasse não tenho paz, eu não ia falar nada disso, nem ia ficar de cara feia. Isso é ser corpo apostólico e profético. Isso é ser corpo dos 5 ministérios. Então, eu quero que seu filho, que sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha aprenda. Você fez a sua inscrição, você tem direito a trazer mais um abaixo de 20 anos de idade. Sabe por quê? Nós queremos despertar os valentes das gerações. Então, já faz a sua inscrição, você não fez? Felipe, por favor, bota de novo o QR Code da inscrição. Faz a sua inscrição. Tá? Nos próximos 30 segundos vai ficar aí na tela. Garanta a sua vaga e você vai garantir também a vaga de quem? De um adolescente ou de um jovem acima de 11, 12 anos de idade, desde que ele tenha entendimento para vir até os 20. Então tem que trazer carteira de identidade e mostrar, está aqui, ó, tenho até 20 anos de idade. E a gente vai estar aqui porque eu quero, junto com essa galera aqui, a gente fazer uma ativação nos jovens. A gente fazer ato profético com os jovens. A gente poder soprar sobre eles, tocar o chofar, profetizar o destino deles nas nações da terra. Então, por favor, é isso que você pode esperar. Isso é só assim o começo. E eu queria que a pastora Andréia falasse um pouquinho agora também dessa importância. Você que trabalha, pastora, tanto com cura, com terapia de mulheres, com mentoria de mulheres, a importância da gente focar isso nas gerações. E uma cura de um pai, de uma mãe, o que ela afeta nos filhos? Uma falta de cura, falta de perdão, o que afeta na próxima geração? Fala um pouquinho do que você vai falar também para a galera durante o sábado. Está com você lá, pastor. Bom, é fundamental olhar para essa questão emocional, por quê? A palavra do Senhor fala que o Senhor está na geração dos justos. Então, Deus é um Deus de geração. Até porque a gente até fala, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, é um Deus que ele está na nossa geração. E algo que é muito visto e vivido é uma conversão na igreja que não se estende para dentro de casa. Porque não existe uma cura. E como eu ministro mulheres, eu costumo dizer, geralmente as mulheres elas vêm muito preocupadas com seus filhos. E eu costumo dizer, uma mãe curada é um filho liberto. Porque essa mãe ela vai transbordar na vida desse filho a cura que ela experienciou. E se ela foi curada, ela não precisa passar o bastão para que o filho tenha que lutar nessa área que ela não foi curada. E eu falo muito sobre padrões, né? A gente fala muito de maldição hereditária, mas assim, a maldição hereditária ela vem com um padrão hereditário de comportamento, de sentimento. E se você e eu, que somos pais,
nós não percebemos o quanto que isso impacta na geração dos nossos filhos, eles vão se perpetuar. Eu vou falar um pouco sobre isso, de como nós podemos quebrar esses padrões e trazer para a nossa família, que foi muito bem assim colocado, foi de Deus isso. É uma direção de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus da família. A cura da nação começa na cura de dentro de casa. Eu tive a experiência de ir para frente de quartéis, não sei se posso falar isso aqui, orando, né, buscando por essa nação. E algo, quando eu estava lá, o Senhor falou para mim assim, aquele que está aqui orando, né, buscando, pedindo a intervenção militar, ele é aquele que deveria estar dentro da casa dele pedindo a intervenção do céu dentro da família dele. Porque na cura de dentro de casa se manifesta numa nação inteira. Então, assim, a mudança que a gente quer ver na nação, ela vai começar dentro de casa. Então, para você que está aqui, eu quero te dar assim, só um adendo. A minha conversão se deu por um testemunho muito poderoso que teve na minha família, um livramento de morte. E eu esperava... E eu não estou trazendo isso para culpa nem para acusação, mas eu esperava uma mudança de comportamento na vida das pessoas que tinham aceitado um Cristo. Só que Cristo entrou, mas a transformação e a mudança não. Então, quando não houve uma mudança e uma transformação, havia uma frustração no meu coração com relação àquele Cristo que é o amor, que é tolerância, que é benevolência, que é paz, mas que não se estendeu ali no trato dentro da família. Então, isso é importantíssimo. Para você que está aqui, que você se levante como valente. Eu não vou fazer reunião lá atrás, mas assim, eu quero pedir para a profeta Pri e para trazer também aqui sobre, né, a concordância de vocês, para estender, para você mulher, geralmente, majoritariamente são mulheres, tá, que se inscrevem nos eventos, porque a mulher ela tem a sensibilidade de ouvir o chamado de Deus. Para você, mulher, que tem um marido crente, às vezes tem mulher que nem convida o marido para nada, sabe? Fala assim, eu já sei que ele não vai, eu não vou nem convidar. Então, eu quero te convidar, mulher, que se inscreveu, que está com o teu coração queimando para estar aqui. O Senhor, Ele quer ativar valentes. A unção está sobre o sacerdote. Deus vai levantar homens nessa nação. E nós não vamos mais ter uma igreja cheia de mulheres clamando, buscando, e os seus sacerdotes perdidos. Deus vai levantar sacerdotes valentes, para que a mulher tenha uma vida mais leve. E ela não precisa estar na frente de guerra, de batalha. Então, eu quero estender o que foi falado aqui para você. Mulher, em nome de Jesus, abençoa teu marido. Nós vamos dar aqui um voucher de desconto. Tudo bem, profeta Pri? 50% de desconto para que você possa trazer o seu marido. Amém? Para que você possa estender para o seu marido, em nome de Jesus, para que você faça o convite. E se ele falar assim, ó, qualquer coisa, fala, não, eu vou semear na tua vida. Eu vou entregar essa oferta na tua vida, para que Deus levante valentes. Aqui há um celeiro espiritual, de sementes espirituais que vão ser plantadas, e o Senhor, Ele quer curar famílias. Muitas famílias estão destruídas, por quê? Por padrões de dores emocionais, e o Senhor tem cura para essa estação, apóstolo. O Senhor tem cura para os homens, o Senhor tem cura para as mulheres, e nós não vamos passar o bastão da dor para os nossos filhos, nós vamos entregar para os nossos filhos um bastão de cura, porque o Senhor é o Deus que nos sara, amém? Glória a Deus. Eu vou dar o pitaco em cima da sua sujeição. Se você, mulher, não tem um adolescente ou um jovem para trazer, mas você sente que seu marido está pronto para ser despertado, bora trazer esse cara no lugar do adolescente. Tá? Mas se você, mulher, conseguir trazer o adolescente ou o jovem e ainda trazer seu marido, é 50% de desconto. Tá. Gente, eu gostei desse negócio. Abre aqui. Geralmente, quando a gente ia em baile, o profeta Marcelo, que daqui a pouco vai fazer pergunta, vai tocar chofar, ele ia numa boate aqui perto, ele contou uma vez. Né? É verdade ou não é? Você ia num lugar ali, no inferninho que tem ali, que eu já orei para a gente tomar posse daquilo e virar igreja. Você lembra? Uma vez a gente passou na frente. Você falou que ia ali no inferno, rapaz. Amém. O pessoal que já foi nisso, pastor Alcides, ia lá, pedia um calcanhar de frango lá. O que acontece? Geralmente, quem paga meia é mulher. Não é, pastor André? O Rafael, que já tocou muito da noite aí, na igreja, muito da noite. O que acontece? O pessoal geralmente tem a meia
da mulher, agora tem a meia do homem, gente. Isso é, ó, o homem que está aqui dá glória, gente. Dá glória. Meu Deus, é a primeira vez que eu vi esse negócio. Traga um homem para cá, que está sendo raridade esse negócio de homem, né? Meu Deus, ó, vamos mudar essa história. O despertar dos valentes, tá? E as valentes vão empurrar os homens para ir. Mestre Tony, você que é um valente. Bom, fala, Pri. Não, ia falar. Ela falou vai Baraque, porque eu lembrei, a geração de Déboras. Déboras levantando e despertando os Baraques. Em nome de Jesus, vai Baraque. Que você seja incentivado, estenda a mão aí para o seu digníssimo, para o seu esposo, né? E traga, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mestre Tony, você que é um valente aí. Explica para a gente um pouquinho agora sobre essa questão de portais dimensionais, altares de oferta e como que isso afeta as gerações. Porque, por exemplo, você está no 30 a mais, certo? E você tem quantos anos de convertido? 15. 15. Ou seja, você não passou a adolescência na igreja. E muita coisa que você está aprendendo hoje, já imaginou se o teu filho aprender? Já imaginou esses meninos aqui, 18, 16, a Lud com 17, é isso? 16. Essa galera toda aprendendo isso, aprender a selar no altar, aprender a ofertar na hora certa. Porque se a oferta é uma semente, se você lançar a semente na hora errada, pode não dar certo. Agora, se você lançar a semente na terra certa, na hora certa, fala um pouquinho para a gente disso, por favor, o mestre Tony. Na hora. Irmãos, olha só. Estava aqui ouvindo a conversa das irmãs aqui, está sendo um papo muito rico. O Senhor está guiando isso de uma forma que está podendo abençoar várias pessoas que nem estavam no plano da gente poder abençoar, né? Os jovens que virão aí, os maridos que virão depois. Certamente isso aqui será um divisor de águas, não só na nossa vida, porque nós que recebemos também transmitimos e somos muito abençoados. Mas todo aquele que participar vai poder receber algo sem palavras, irmãos, assim, não tem como classificar. Mas eu quero conectar com o que a Andréia falou, porque Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando a gente olha, o Senhor costuma dar continuidade nas coisas. O que é interessante é que Abraão fez algo muito específico. Todo mundo conhece a oferta de Isaac. Mas há aspectos da oferta de Isaac, por exemplo, que a gente não escuta de modo comum por aí, que é a questão da ótica da guerra. O que tem a ver a oferta de um filho com uma guerra? Isso eu vou te responder no sábado, mas eu vou adiantar algo para você. Deus, em Êxodo capítulo 2, lá no verso 29, a palavra diz assim, que Deus lembrou-se, ouvindo os gemidos do povo, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí o Senhor vai e levanta Moisés. Então olha que interessante, algo fez com que o Senhor se lembrasse da aliança que ele tinha com 3 pessoas, Abraão, Isaac e Jacó. Que algo é esse? A dica tem a ver com Isaac, tá bom? Depois, em Êxodo capítulo 12, você vê que a Escritura vai ordenar um padrão de conduta. Ó, todo mundo, em tal horário, vai trazer o cordeiro, e eu vou passar na terra, diz o Senhor, e vou julgar os deuses do Egito, e vocês vão embora. Então existe um mistério ali dentro, que eu vou estar falando aqui no sábado, não vou te contar agora, você vem aqui no sábado, eu vou contar mais profundamente para você, mas que faz com que Deus tenha memórias do que se passou, para trazer para o tempo presente o que precisa de continuidade. Então qual é o desejo do inimigo? Ele tem no seu coração o interesse de fazer com que você perca de vista, ou ao menos erre o alvo nas tuas decisões. E na verdade, quando nós deixamos de fazer algo para o Senhor, e aí não entra somente o aspecto financeiro, qualquer decisão, seja deixar um pecado, seja de repente entrar num processo de jejum, ou qualquer coisa semelhante a essa. Quando a gente abre mão disso, a gente acaba entregando mais do que o que a gente pensa para o inimigo. Porque no final das contas, tudo que está em disputa é uma palavra. Eu quero falar um negócio aqui que é muito interessante, porque o que isso tem a ver com continuidade? É a palavra que rege a decisão. Veja bem, Deus prometeu para Abraão um filho. O que Abraão fez? Deus demorou um pouquinho, Sara chegou,
Tem a concubina aqui, né? Vamos dar um jeito disso aí, vamos dar uma força para o Senhor, para a gente poder fazer alguma coisa aqui e fazer a coisa acontecer. O dia que Abraão fez isso aqui, aconteceu um problemaço para ele, porque Deus parou de falar com ele um tempo. Depois disso, o que houve? Deus mandou Ismael embora. Falou, ó, você despede Ismael, porque a minha aliança é com Isaac. Então, olha só que interessante. Deus prometeu um filho? Prometeu. O fato daquilo ter acontecido fora do tempo e fora do processo do Senhor, trouxe para ele uma consequência enorme. Enorme. Porque ainda que ele se apegasse, ainda que ele tivesse um filho, o Senhor disse que tinha aliança somente com Isaac. Então, onde eu quero chegar com isso? Note que no Novo Testamento, irmãos, Jesus, ele veio, mas dentro dele havia algo. Quem era esse algo? Pedro viu. Tu és o Cristo. Então, o Jesus, como a palavra de Deus, ele trouxe algo dentro dessa palavra, que é o Messias. O Messias, na verdade, é o Filho. O corpo externo é exatamente o que se pode ver do Filho. E por que eu estou fazendo essa separação? Porque as nossas ofertas, irmãos, elas, para o reino dos céus, elas têm muito poder. E o Jesus veio ofertar o Cristo. Jesus, Deus enviou para que o mundo visse o Messias, que era invisível, mas já profetizado na eternidade, diante dos seus próprios olhos, e nesta dimensão ele fosse visto e publicamente humilhado, e enquanto o mundo pensava que ele perdia uma guerra, ali ele vencia. Então a maior disputa que havia era em você entender que a guerra, você, eu e todas as pessoas que nasceram e ainda vão nascer, que a questão é a disputa da palavra interna. Veja que o diabo, irmãos, eu estou resumindo aqui para você, aqui falando um montão de coisa, mas eu estou resumindo. O diabo, ele não tem problema com Jesus. A Escritura diz que existe o anticristo. Não é anti-Jesus. O diabo não tem problema que você fale de Jesus, ele não tem problema que você faça caridade, ele não tem problema que você faça nada que você ensine, que você saiba. Mas a hora que você carrega o Mashiach, que você tem a unção de dentro, que é a vida da palavra, e você traz uma palavra nesse nível, em especial a questão de ofertas, dízimos, primícias e movimentos financeiros, porque Jesus falou que o único Senhor que se compara a ele é Mamum. Então, quando você começa a entender que existe um segredo interno em cima disso, e que a disputa, na verdade, é quando a gente perde dentro a decisão, e não quando a gente deixa de fazer. Lá fora, você só vê o que já perdeu dentro. E, na verdade, você nem sabe que perdeu, porque você ganhou conforto em não fazer, ou, de repente, em fazer o que não era para ser feito. Então a gente é pago pelo diabo, irmãos, para se manter no conforto. Mas Deus fala, quem quiser deixar a sua vida, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então entenda que mesmo as decisões mais simples da tua vida, e em especial as decisões financeiras, elas levantam memórias para você. A palavra fala que o sangue de Jesus, por que de Jesus, irmãos? Porque o Cristo, ele é Espírito. O Jesus, ele veio como tabernáculo. Imagina que é o vaso que continha o Cristo. Então Jesus derramou o sangue, mas quem deu a vida ali foi o Cristo. Depois houve a fusão e hoje existe um homem nos céus chamado Jesus Cristo. Então, para eu concluir aqui essa minha parte, essa introdução aqui, eu quero trazer para você o seguinte: se você não entender a maneira como você lida com as coisas, a hora quando você deve ou não deve fazer, e o efeito espiritual que isso tem, você vai viver sempre refém do que você sente. Ah, eu sinto que eu tenho que dar. Ah, eu não sinto que eu tenho que dar. Irmãos, Deus não perguntou o que a gente sente, Deus perguntou o caminho que a gente quer seguir. Se você quer seguir, você nega-se a si mesmo, pega a sua cruz e vem. Se você quer sentir, aí você fica em qualquer lugar. Então, nosso desafio é entender que existe uma guerra aqui dentro e que todas as vezes que eu não dou para Deus, o diabo ganha, não fica comigo. Só o fato de eu não fazer o que Deus pede, eu estou dando para o diabo, e isso não tem conversa. É assim, porque a guerra entre carne e espírito não tem centrão nos céus. Não é verdade? Não tem centrão. Então, ou você está com Deus, ou você está com o capiroto. Eu não estou com o capiroto, pastor. Tudo bem, você pode pensar assim, mas você está. Né? Cada um pensa o que quer, mas não muda a verdade. Então, é em cima desse assunto que nós vamos falar. Porque quando Deus fala das festas, dos portais eternos, essas ofertas que você traz, os seus dízimos, irmãos, são memórias. São memórias. Então, quando a gente fala assim, Malaquias 3:10, pronto, aí já levanta 3 lá do fundo, lá já levanta. Vai o pastor me pedir dinheiro.
Mas, na verdade, se você ler o texto de Malaquias 3, por exemplo, você vai ver que Deus está falando, dentro do livro todo de Malaquias, sobre honra. Ele fala sobre a honra, ele fala sobre a família e ele fala sobre a questão financeira como um todo. E lá em Malaquias 3,16, a palavra fala que Deus olha para os memoriais para fazer a separação entre quem ele vai julgar no dia do juízo e quem ele vai manter de pé. E que a diferença entre um e outro é quem vai permanecer. Então a gente só sabe quem vai ficar de pé, irmãos, no dia do juízo, que inclusive está chegando agora em Yom Kippur, é exatamente quando Deus faz a leitura disso. Então, para eu fechar aqui essa parte, a tua oferta, irmãos, ela tem 3 vozes. Ou pode ter, ela te apresenta, ela te representa, ou ela te denuncia. Se você não entender isso, você vai viver sempre o mesmo ciclo. Porque tem guerras que não é jejum, que não é oração, que não é subir monte. É sangue. Então, nesse sentido, você vai entender o poder das festas, o poder que há nesses portais, a sua obediência, inclusive a sacrificial. Ah, mas Deus ama quem dá com alegria. Tá bom, então Jesus foi feliz para a cruz? Ou ele orou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Você acha que ele estava com alegria de ter que morrer e ser uma oferta? Ah, mas Jesus deu a vida. Ele deu a vida. Ele deu a vida para te abrir um caminho. E aonde está a vida de Jesus? Estava na obediência ao Pai. Para mim, ele falou assim, eu entrego a minha vida e tenho poder para reassumi-la. E assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Ele quis provar o amor pelo Pai. Aí eu e você temos dificuldade. Deus, você mexe até aqui, mas aqui você não mexe. Então, nesse sentido, irmãos, eu vou te mostrar como que funciona a guerra por dentro. Porque o diabo, ele não vence você lá fora quando você perde um emprego, quando você perde uma família, quando você perde, de repente, um sonho. Ele vence você quando você decide não fazer o que Deus disse. Ali você perdeu. Então, dentro disso, Deus quer trazer de volta para nós, irmãos, a geração passada. A convergência de gerações para que a próxima continue já com esse fluxo. Porque eu estava vendo aqui Provérbios 22, 28. Não removam os marcos antigos que vos deixaram os vossos pais. Então a gente não tem que desonrar a geração anterior e não tem que negligenciar a que vem. A gente tem que ser a convergência. E aí sim as coisas vão fluir. Em cima disso eu te espero no sábado, porque tem um presente para você aqui. Aliás, tem vários, mas vem receber. Uou. Cara, você não fez inscrição, irmã querida, não fez a inscrição ainda. Bora fazer a sua inscrição. E eu queria abrir agora para perguntas, porque eu prometi para a galera que estaria aqui, se alguém quer fazer uma pergunta. Se você quer fazer uma pergunta, por favor, levante-se da onde você está, venha. Qual que é o melhor lugar para a pessoa fazer a pergunta? Pois é, vai pensando que eu vou pensando. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Não? Tá, todo mundo sabe, eu posso pedir para vocês pregarem. Quer perguntar alguma coisa, profeta Marcelo? Tentei achar a foto da boate que você ia, Marcelo. Quer perguntar alguma coisa? Então, vem para cá. Só faz pergunta fácil. Alguém empresta o microfone para o profeta falar? Queridos, tem como ir para aquela câmera para ele? Você olha lá para a câmera, que daí a galera vê sua carinha, não precisa olhar para a gente. E para quem você vai fazer a pergunta? Não, liga para nós. Para vocês 4, para vocês 3, para vocês 4, quem achar melhor responder. Eu gostaria que vocês falassem mais sobre esse nível mais profundo de um profeta de ofício que se move dimensionalmente. Queria que vocês já dessem uma palhinha a respeito daquilo que provavelmente vocês vão tratar no evento de sábado. 2 ou 1? Vai lá, Priscila. Eu acho que ele já quer que entrega aqui o ouro, né? Então nós vamos explicar sobre a questão do profeta de ofício e de sermos proféticos, né? Então, nós entendemos que ser profeta de ofício faz parte do ministério
de Jesus, os 5 ministérios, né? Que o Senhor ele chama uns para profetas. E o profeta, muitas vezes, nós entendemos como o profeta de ofício aquele simplesmente que ele é um revelador, né? Aquele eis que te digo, eis que te digo. Mas o profeta de ofício, ele vem, ele é levantado, e muitas vezes ele não é o do eis que te digo, né? Às vezes, por exemplo, no meu caso, o Senhor ele me usa muito numa conversa. Eu percebo a liberação do profético que flui em mim numa conversa, porque a pessoa ela se alinha, é como se o profeta ele voltasse. O profeta ele vem para fazer lembrar daquilo que o Senhor já implementou, que o Senhor implantou dentro do teu espírito. Entende? O Senhor ele colocou dentro de você, ele projetou algo dentro de você. Ele colocou, ele desenhou, ele tem um desenho, ele desenhou toda a sua história. E quando você está fugindo daquele padrão, você tá fluindo num padrão pirata, o Senhor ele levanta um profeta para te alinhar, para te trazer de volta, para te chamar de volta ao que aquele projeto, aquele desenho original do Senhor. Então, aí aquilo vai fazer todo sentido para você. Isso é o profeta no individual e também para uma casa, para uma igreja, né? Nem sempre o profeta ele vai se levantar e vai dar um grito, um urro e falar que está todo mundo errado, que nem um doido. Não. O profeta, muitas vezes, ele vem, ele conversa e traz um alinhamento dentro do local, dentro da igreja. E por exemplo, muitas vezes eu me fluo no amor. Eu fluo muito no amor, né? Porque o Senhor me faz amar tanto aquela pessoa que eu me torno um instrumento, é assim que eu vejo, tá, os dons também. Eu sinto a necessidade de ser um instrumento para aquela pessoa naquele momento. Fala, Senhor, me dá uma palavra para que essa pessoa ela se alinhe ao teu propósito. Então aquilo flui e às vezes é no momento. Agora, e nada impede de nós sermos proféticos, né? Paulo ele diz, eu quero que todos vocês profetizem. A igreja primitiva, ela era uma igreja que ela se movia no espírito de profecia. Tanto que eles tinham que falar, olha, cada um, vamos devagar, vamos organizar aqui, porque a igreja ela era uma igreja profética. E nós precisamos resgatar isso, né? Glória a Deus que essa casa, nós nos movemos muito e temos liberdade para nos movermos no profético, mas você pode... hoje, perceber que talvez você precisa ser profético no seu trabalho, numa decisão que você precisa tomar. Por exemplo, Senhor, eu estou aqui diante de 2 caminhos aqui, eu preciso tomar uma decisão. O que eu devo fazer? Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós vamos ligar para a irmã do coque. Irmã, tem uma palavra profética? Não. Eu entro na presença do Senhor e o Senhor ele vai falar comigo, ele vai te mostrar. E a segunda, aí depois você pode até ligar para confirmar, talvez aquilo vai fazer total sentido, mas o Senhor vai falar com você primeiro. Então nós precisamos nos mover nas decisões que precisamos tomar, nós podemos ser proféticos. Então é nesse nível do profético. Agora, os portais a gente vai deixar para o treinamento. Né, AP? Isso aí vai... É melhor a pastora falar, porque, inclusive, quero saudar a família da pastora que está aqui. Pedro é seu filho. Fala, Pedrão. Quero te conhecer no sábado, hein, cara? Então, existe também a adoração profética. A adoração profética, ela acontece quando você traz o céu para a terra. Você tem, não é só a música, a canção, né? É um momento onde você... Como que eu entendo? Vou falar da minha forma simples. Eu entendo que nós frequentamos as cortes celestiais. E eu entendo que o profeta, ele entra naquele ambiente. E ele traz aquele ambiente. Ele tem a revelação daquele ambiente e ele consegue trazer. Quantos adoradores nós temos aqui? Então, adorador, você entende o que eu estou falando? Você que está na tua casa também, você entende o que eu estou falando? Entende, adorador? Entende o que é o profético na adoração? Quantos entendem? Agora eu quero resposta de vocês. Quantos entendem, sim ou não? Por quê? Porque o ambiente muda. Porque quando você traz a adoração profética, o ambiente espiritual, ele muda totalmente. Acaba aquilo que é simplesmente a liturgia da música, daquele cronograma, né, dos cultos. Por que esse ambiente de evento? Porque o culto ele tem uma liturgia.
E aí você vai seguir, tá tudo bem, não tem nada a ver contra isso. Mas no ambiente profético, o Senhor ele consegue liberar dons e talentos. A minha ativação profética se deu num ministério de Belo Horizonte, né? Onde eu fui para uma ativação. E ali foi liberada uma ativação profética. E foi falado sobre aqueles que estavam ali, que eles começariam a vivenciar situações diferentes na adoração. Então, assim, você pode ter um cântico profético. Inclusive, o cântico profético é o cântico que você recebe do céu. Não é algo que você orquestra na tua cabeça. E quando eu me movo na adoração profética, Deus me dá revelação. Eu recebo o download do céu na hora. Deus me fala sobre pessoas. Deus me fala sobre palavras específicas para o ambiente. Então, você que é adorador, que vem, que já está inscrito, se não está, se inscreva. Você vai ser ativado na adoração profética para que você se mova, liberando o que o céu tem para esta estação. Você entende isso? Que é algo que, como a gente está falando, Deus é um Deus de geração. Não é sobre mim, é sobre aquilo que vai ser ativado para a geração que virá, quando talvez a gente nem esteja mais aqui. Mas você precisa liberar aquilo que o céu já confiou a você. E Deus, ele usa homens. E muitos homens, eles estão esperando o quê? Eles estão esperando os anjos virem, né? Ah, não, o Senhor vai fazer através de alguém. Se não, você quem? E se não, nesse tempo, nessa estação, que tempo e estação? Esse é o tempo e estação de Deus levantar pessoas para liberar o que o céu já manifestou. Então, que você possa se permitir. E a adoração profética, só para eu encerrar aqui nesse momento de fala, não acontece só no templo, viu? Acontece também dentro da tua casa. Porque quem dança para Jesus, dança em casa. Quem canta para Jesus, canta em casa. Porque o mover profético, ele se manifesta onde a gente está. Amém? E essas questões que o profeta Marcelo perguntou sobre a questão dimensional, ela é muito interessante, porque muitas pessoas, elas julgam isso como algo que aconteceu na velha aliança. Por exemplo, como que aconteceu com Saul, quando ele é ungido, o profeta fala para ele, você vai encontrar um grupo de profetas antecedido por tangedores, que na verdade eram adoradores proféticos. Quando Saul entra ali, ele não entra num bandinho de gente. É como se ele entrasse numa outra dimensão. Então ele é tomado em espírito e ele é levado para uma outra dimensão, que ele se torna um outro homem por conta disso, por um tempo. Aí a questão, como ele não alimentou isso, ele vai e volta para um estado pior e se cumpre o que está na nova aliança. Ah, mas isso é velha aliança. Tá bom, então explica para mim, Felipe, como que ele chega, onde ele chega, sem pegar Uber, metrô, nem avião. Ele sai de um lugar, vai para outro, é trasladado. E é nova aliança. Né? E aí a gente vai poder falar de outras experiências no nosso sábado aqui, depois convidar você para outras coisas, porque se você tem fome e tem sede, você quer mais. Você tem fome e tem sede, você tem vontade de ver a manifestação de Deus. Agora, a grande questão dimensional que me deixa preocupado é pessoas que aprendem a fazer coisas e param de ter o tempo de adoração, tanto em casa como na própria igreja, porque daí quer ficar numa salinha só para ver dimensão e para fazer as coisas, quando tudo, aí eu acho legal o que você falou, Pri, a questão do corpo. Deus coloca os ministérios para edificação do corpo. Como que eu vou estar edificando o corpo se eu não estiver congregando? Então, essa é uma coisa, por favor, você que vem e convide pessoas que estão desigrejadas, para a gente poder profetizar para esse povo e dizer, cara, a igreja é a sua família, é você. Tudo isso, o despertar dos valentes, não é para criar uma segunda igreja, uma terceira. A igreja não vai ser substituída por ninguém. E a igreja não substituiu ninguém. A igreja precisa estar cheia de glória para que daí Israel seja reenxertado. Está escrito em Romanos 11. Israel vai ser reenxertado quando eles tiverem ciúmes de nós. E o ciúme deles não é porque a gente usa roupa que eles acham que é deles e não é, é de Deus. Não é porque eles acham que a gente está celebrando a festa que é deles, que não é a festa de Deus. Mas é porque a glória de Deus vai estar tão tangível em nós que eles vão dizer, cara, isso era para nós. A glória de Deus vai estar tão tangível no ônibus, no metrô, na rua, que eles vão ver e falar, meu, o que está acontecendo? Isso era para ser nosso. Aí vai haver o despertar deles.
Os valentes despertam primeiro, mas em seguida vai vir esse despertar de Israel para ser reenxertado e juntos, como dizia papai, juntios, judeus e gentios, formando uma noiva santa, gloriosa, multidimensional, que pode ter acesso, mas com um objetivo, que Cristo seja glorificado. Para que servem os anjos? No livro que a gente vai relançar agora, de um amigo nosso americano, ele fala isso. Se os anjos não te levarem até Jesus, você está viajando na maionese. Porque o anjo ele tem por objetivo ajudar e facilitar o caminho para a manifestação de Cristo. Rick Joyner, para mim, um dos profetas mais renomados dos Estados Unidos, homem sério, profeta mestral, um cara super top. Ele fala isso sempre. Ele deixa isso muito claro, que a manifestação dos anjos, elas vão servir para conduzir você a Cristo. Você pega todos os livros dele lá, Batalha Final, tudo, todos os encontros servem para levar você até Cristo, para mudar você. Então, todas as visitações dimensionais, primeiro, elas têm que estar dentro de um ambiente seguro. Porque você pode ir e não voltar, querido. Eu fui. Olha, o que nós já experimentamos de gente que deixou de ser irmão e virou outra coisa, virou limão, virou... Quer falar, Pri, por favor? Isso é muito sério, porque assim, nós estamos num tempo onde, quando a gente falou de gerações, esse é um tempo muito sério, porque os adolescentes, os jovens hoje, eles têm buscado experimentar o sobrenatural, experiências sobrenaturais, mas de maneira ilegais. Tá? Porque Deus ele estabelece leis espirituais, existem leis espirituais. Nós acessamos dimensões, sim. Porém, é o sangue de Jesus, é pelo sangue de Jesus, e existem maneiras e formas, né? E é pelo sangue de Jesus. Então, a gente não pode... e a gente precisa trazer esses jovens, né? Então, a gente precisa, inclusive, também gerar isso, né? Os jovens hoje eles têm buscado muito envolvimento com o ocultismo, né? Então, isso também é algo muito sério, P. E a palavra de Deus deixa claro que o inimigo, ele enganaria, se possível, até os escolhidos. Então, o que a gente precisa? Esse pequeno exemplo que a gente deu aqui de sujeição um ao outro, ela está em todos os níveis. Nós precisamos aprender a sujeitar uns aos outros constantemente. Não é só marido e mulher. Mas a mulher se sujeita ao marido. Mas eu não posso sair fazendo coisas sem conversar com a minha esposa. Ainda que eu seja o cabeça, se eu fizer alguma coisa errada, ela vai sofrer também. Meu filho vai sofrer. Hoje meu filho tem 21 anos de idade. A gente conversa certas coisas para tomar decisão em unidade. Isso é sujeição. Começa dentro de casa, começa na igreja, começa no ministério. A gente tem que sujeitar um ao outro. A gente precisa saber para que lado a gente está caminhando e ter segurança. Porque às vezes como eu disse, se um aqui não concordar, pode não ser a voz contrária, pode ser a voz da sobriedade. Porque a questão dimensional, para quem não está acostumado, ela é muito forte. E ela leva você... A dimensão não leva ninguém. Você vai às dimensões, e se você não tiver o respaldo profético, apostólico, intercessores cuidando de você para ida e para volta, é muito perigoso. Eu já vi casamentos acabarem por causa disso, já vi igrejas se dividirem por causa disso, e já vi pessoas negarem a Cristo no final. Aqui em São Paulo, perto da gente, tem um lugar que hoje, se eu não me engano, já não é mais Bola de Neve, é Hillsong, foi uma igreja apostólica. Há muitos anos atrás, esse apóstolo teve uma visitação de uma dimensão, não sei qual foi, ou foi visitar uma dimensão, mas voltou louco, escrevendo Yahvé, o falso Deus. E ninguém pôde segurar essa pessoa porque não se sujeitava a ninguém. Então, se você quer ser profético, apostólico, mestral, pastoral, você precisa sujeitar alguém. Você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a última bolacha do pacote, você não é a última revelação da Trindade, a quarta pessoa da Trindade, você é apenas um pedaço do corpo de Cristo e nós precisamos nos sujeitar. Eu não tenho o mínimo problema de me sujeitar a jovens, adolescentes, porque é corpo de Cristo. Eu amo ouvir as revelações deles, mas também amo perguntar para eles o que eles estão entendendo. Amo perguntar para eles como que eles veem e se isso não está ferindo. Porque se eu tenho que me converter à próxima geração,
Eu preciso entender isso. Eu queria... Alguém aqui mais quer fazer alguma pergunta, por favor? Rafa, venha cá, querido. Empresta aqui, pastora. Vamos lá. Esse é adorador, pai de adolescente e pré-adolescente. Boa noite. Quando você estava falando sobre a questão de sentir e obedecer, achei interessante isso. Porque tem ofertas que a gente sente e dá, mas a questão de obediência é um negócio muito interessante, né? Tem um amigo meu que até que falava que obediência gera milagre. Aí eu comecei a refletir aqui a questão do dízimo e expor uma conversa. Não vou expor o nome das pessoas para não ficar chato. Mas voltando ali em Malaquias 3, lá do 9 ao 10, vou ler esse trechinho. E vou falar algo e depois vou expor um pouco dessa conversa que teve com alguns amigos, que eles falaram, e ver qual que é o seu entendimento para compartilhar com a gente, né? Aqui no Malaquias 3, 9 e 10, aliás, perdão, começar do 8. Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando e ainda ousam questionar. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Aí que eu entendo, né, que tanto a oferta como o dízimo, às vezes ela pode ser um sacrifício em determinado momento. Né? Tem uma hora que você manda você faz oferta, o dízimo, você não vai te fazer falta. Agora, o difícil é você ofertar por obediência, às vezes, e você fala, nossa, vai me fazer falta, mas por obediência não, vou lá e faço. Mesmo que você ainda não tenha a resposta imediata. Mesmo que Deus ainda fale assim, me provai. Que nem sempre é a resposta imediata. Às vezes a resposta vem depois e vem te surpreendendo. Aí, expondo aquela conversa de alguns amigos, que eu estava semana passada, se eu não me engano, e 2 amigos, mais eu junto ali, e eles comentaram assim, sobre Malaquias, que um abençoou a vida do outro ali na hora, entregou um dízimo para o outro rapaz, né? Aí ele falou, olha, mas falou falar nesse texto, e eu comecei a ler agora, falei, mas eu não achei essa justificativa que ele apresentou. Ele falou assim, e é isso que eu queria ver o que vocês acham, qual é a opinião, enfim, o que você pode acrescentar para essa conversa. Ele falou assim, eu creio que essa palavra de que você está me roubando, né, é naquelas pessoas que têm muita posse e não está ajudando. Então, tipo assim, a pessoa tem condição de dizimar, de ofertar, e ela não faz. Essa sim estaria roubando. Aí, tipo assim, é como se fosse... Aí aquela que tem necessidade, precisa de comprar o bujão de gás, é o único dinheiro que ela tem, ela vai dizimar e vai ficar sem o bujão de gás, que é a única coisa que ela precisava passar o mês para fazer a comida. Qual que seria o certo nessa ocasião? Não quero te apertar sem te abraçar, mas tipo, eu tenho que dizimar e ficar sem meu gás? Ou Deus, você entende? Porque a gente sabe que Deus é misericordioso, mas a gente sabe também que o outro lado, o bicho fica lá, eu tenho o direito de te pegar porque você não dizimou. O que você pode contribuir nessa conversa, assim? Não expus o nome das pessoas, mas poderia mostrar para ele essa conversa nossa aqui. Joia. Essa não é a primeira vez que essa pergunta me chega e também, com certeza, não vai ser a última. E a gente precisa partir do ponto de partida do seguinte: o que ou como Deus lê o dízimo? Se eu for puxar somente Malaquias capítulo 1, 2, 3 e 4, eu vou entender que Deus está falando sobre honra. Então, Malaquias 1,6, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? E ele começa a desenvolver o assunto
sobre as ofertas e o governador, sobre a forma como os sacerdotes têm instruído o povo, capítulo 2. Depois Deus vai entrar na questão do casamento. Em Malaquias 3 ele começa a falar que vem o aferidor da medida, que é o próprio Jesus ali, o anjo do Senhor, a quem vós desejais, e ele vem para ensinar a Israel a trazer ofertas justas. Até ele chegar no assunto da pergunta, roubará o homem a Deus? Deus não tem preocupação nenhuma com o dinheiro, porque a gente só dá para ele o que ele deu primeiro. Então, o que Deus está trabalhando naquele contexto é a questão da honra. Então, quando eu entendo com esses óculos, eu paro de focar na questão da matéria, mas do princípio. Então, trata-se de integridade, não trata-se de necessidade. Então, quando eu entendo isso, Deus está falando, ó, vocês me roubam. Porque no mais profundo aqui, e eu vou falar com mais detalhes no sábado, dízimo, ele é linha de corte de maldição. Por quê? Porque ele representa honra. Então, o que Deus fala? Ó, vocês todos me roubam. Roubam aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Por isso, vós, a nação toda, são amaldiçoados. Então, o que eu entendo nesse sentido? Deus, ele separa a bênção e a maldição em duas palavras, honra e desonra. Jesus, quando ele chega em João capítulo 8, lá por volta do verso 47, 48, os fariseus estão acusando ele de ter demônio. Aí, quando Jesus fala assim, não, eu não tenho demônio, eu honro meu pai e vocês me desonram. Aí os fariseus falam assim, não, agora a gente tem certeza que você tem demônio. Então, onde chega a coisa? Quando eu começo a entender que fala de honra, aí eu entendo, por exemplo, o que fez a viúva de Sarepta. Deus disse para Elias, ó, vou te enviar lá, eu já ordenei uma viúva que vai te sustentar. Eu duvido que Elias imaginou que era uma viúva pobre que não tinha nada para comer. Agora ele chega, ele bate o olho, fala, meu Deus, né? Essa mulher chega e fala assim, né, ele pergunta para ela, ela sauda ele, ó, o que você vai fazer agora, né? Vou botar com as minhas palavras aqui. Ah, a gente só tem aqui mais um pouquinho de comida, eu vou fazer um pão para mim e meu filho, vamos comer e vamos morrer. Ela, tá bom, Elias, né? Tá bom, faz isso. Mas dá primeiro para mim. Irmãos, que homem de Deus que é esse? A mulher não tem nada, ela vai comer e vai morrer, mas o homem de Deus, que Deus falou com ele. Eu já ordenei a uma viúva que te sustenha. Então Deus falou com ela e falou com ele. Escuta isso. Aí ele chega lá, tá bom, você vai fazer? Tá bom, dá primeiro para mim. Irmão, se esse cara fala isso aqui numa igreja hoje, ele sai aqui apanhando até. Apanhando até. E o que acontece ali? Você sabe o final da história. Todo mundo teve o problema resolvido ali, tanto Elias quanto a viúva. Então entenda que necessidade não move Deus. Então, por vezes, Deus vai te provar. Quem é teu Senhor? Você vai provar na hora que você honra. Se você traz seu dízimo, Deus é teu Senhor e teu provedor. Se você não traz, você é ladrão. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Então, eu não tenho que ver com os óculos da necessidade. Irmãos, Deus, ele não se move por necessidade. Deus se move por fé. Ah, mas e se Deus não fizer? Não mudou quem ele é, nem o amor dele por você. Ele está te educando, porque ele é teu pai. Ah, mas eu tenho que passar necessidade? Pergunta para ele o que você tem que passar. Porque as pessoas gostam de jogar bomba no colo dos outros. Então vai estudar, vai ter relacionamento com Deus, vai ouvir o que ele quer. Porque nem sempre, irmãos, Deus vai te pedir algo para você falar, ah, Deus ama quem dá com alegria. Nem sempre, e nem só isso. Nem só isso. A oferta mais elevada dos céus, irmãos, foi Jesus. E ele foi transpirando sangue. Ele não estava com aquele sorriso, glória a Deus, eu vou morrer nu. Vai todo mundo me ver. Vou morrer. Ele não foi assim, ele pediu para livrar 3 vezes. E era uma oferta, irmãos. Então, a gente tem que parar de fazer essa leitura romântica da coisa. Ai, Deus me entende. Ele te entende tanto que Jesus teve que vir morrer. Se tivesse um jeito mais fácil, ele faria diferente. Então, espero ter contribuído aí com a resposta do irmão. E uma coisa muito bacana para a gente lembrar é que no momento em que o Senhor Jesus me comprou, eu passei a ser propriedade exclusiva dele.
Então, tudo que eu tenho e sou não é mais meu, é dele. Por isso está escrito que o primeiro é de Deus. Então, o dízimo não é algo que eu vou fazer conta para pagar no fim, porque eu não pago, eu devolvo, porque não é meu. Deus me dá o privilégio de administrar os outros 90%. Por isso, dentro do entendimento bem simplório aqui, os 10% você devolve para Deus. Você está fazendo a sua garantia. Os outros 90%, você decide se quer ofertar ou não. Simples assim. Não quero ofertar. Mas se você começa a crescer de fé em fé e confiar em Deus, volta ali em Malaquias e faz prova com Deus. Seja específico. Eu costumo sempre dar o exemplo de semeadura. As pessoas, quando vêm ofertar, seja num fim de culto ou quando eu prego em algum lugar, eu pergunto para as pessoas, se não é uma pessoa que me dá primícias, que normalmente faz isso, eu pergunto, qual que é o nome da sua semente? Porque primícia é uma outra coisa, que daí o mestre Tony, no treinamento, vai trazer para a gente também, depois, no evento, ele vai ter tempo de mesa, vai trazer meia dúzia de livros que ele ainda tem, essa semana ele não conseguiu fazer os outros, mas vai ser bem legal. Mas o mestre Tony vai trazer um entendimento para você mais profundo. O que eu queria que você entendesse agora é, se eu estou trazendo uma semente, qual é o nome dela? Eu não posso plantar jaca e querer colher banana. E se eu confio em Deus e trago de volta e faço prova com Deus, Ele abre as janelas do céu. Ele nos surpreende de maneira assim fenomenal. Nós temos todos aqui inúmeros testemunhos que nós poderíamos ficar a noite inteira falando desse assunto. Eu amei a pergunta, Rafa, obrigado por elucidar, e convida os amigos da roda para estar com a gente aqui no sábado, para sentar com o mestre Tony e falar sobre o assunto. O que nós precisamos hoje chamar a atenção da próxima geração é o exemplo que a gente dá. É por exemplo. Eu tive um exemplo. Meus avós foram sempre dizimistas. Eles eram fundadores da igreja, nunca foram ungidos nem diácono, não foram ungidos nem obreiro, não foram ungidos atalaia, jurubeba, não foram ungidos nada. Eles foram apenas fundadores da igreja, traziam almas, ajudavam a comprar banco, ajudavam a fazer tudo. Meu avô morreu, ele deixou meses de dízimo adiantado pago. Como assim, Maurício? Porque lá na igreja batista, em Pindamonhangaba, tinha um envelopinho. Então ele botou lá, de todos os meses que viriam, e pagou, e deixou adiantado. Ou seja, o cara já não estava mais aqui, mas o dízimo dele estava caindo lá na igreja. Tá, isso, eu era maconheiro, gente. E me marcou, eu falei, pô, seu avô está dando dízimo até hoje. Eu falei, oi? Eu falei, eu que fumo maconha, você está vendo morto? Ele falou, não, seu avô deixou de tantos meses aí. Eu falei, meu Deus do céu. Ou seja, eu tive exemplo. Meus pais me deram exemplo. Hoje eu dou exemplo para o meu filho. Meu filho é dizimista. Ele recebe, a primeira coisa que ele faz é pum. E ele manda o comprovante para a gente manda lá para o pastor Wagner já manda a bênção. Tá, por quê? Porque ele entendeu isso desde criança. O dinheiro, ele ficava na casa de um amigo, que era até engraçado, de 2 amigos. E o pai desses amigos, aliás, 3 amigos, são 3 irmãos. E aí o pai comprava donuts para todo mundo, ou comprava, sei lá, pão de queijo, o que fosse. Aí o pai ia, pegava, mordia de todo mundo, falava, o dízimo, tem que entregar para o sacerdote. Era muito engraçado, e eles não discutiam, desde criança. Ou seja, o pai, a maneira que o pai inculcou nos filhos, de você levar até o sacerdote seu dízimo. E é algo tremendo, tem que experimentar. Evangelho não é teoria, é prática, e você tem que experimentar. O mestre, ele vem depois. Como assim, Maurício? Deus coloca a igreja, primeiro os apóstolos, depois os profetas. Por quê? Você tem que ter experiência. Aí o mestre vem e te explica a experiência que você está tendo. Simples assim. Quando a igreja investe esse negócio e tenta explicar o que você não experimentou, é muito esquisito. Vamos agora ter uma aula sobre estrogonofe. Cara, não é mais legal comer estrogonofe, depois você explica. Né? Ou seja, o lugar do mestre é muito importante, mas ele tem o lugar dele no processo. Então o mestre vai estar aqui para explicar todas as loucuras que essas duas vão fazer. E eu vou estar aqui para não deixar sair do... brincadeira. Mas
Pastor Andréa, deixe suas palavras finais de convite para o sábado, por favor. Logo em seguida, profeta Priscila, depois mestre Tony, e aí eu fecho dizendo shalom, sonhos proféticos. Bom, foi um prazer estar aqui, né? Poder estar vivenciando tudo isso. Tá uma unção muito forte aqui, eu não sei se vocês estão sentindo, mas assim, eu sinto uma unção de Deus muito forte neste altar aqui. E eu creio que já é algo que o Senhor já está ativando do que vai ser manifesto no sábado. Então, o meu convite para você, mulher, que quer ver a sua casa sarada, curada, comece em você, primeiro em nós, depois através de nós. É muito interessante do que está sendo falado aqui, que nós vamos aprender muito mais com o mestre Tony. Por quê? Porque o amor é o que o amor faz, não o que o amor idealiza. Então, nós vamos aprender aqui como nos mover em cura, para que essa cura também alcance a nossa família e que a nossa família não seja uma família que veja uma mãe na igreja e o outro em casa, um pai na igreja e o outro em casa, mas que haja cura emocional para que você possa fluir e para que a bênção do Senhor ela se manifeste na tua vida. Por quê? Porque o Senhor, Ele fez isso comigo e eu creio que Ele quer fazer na vida de muitas mulheres, amém? Então esse é um convite para você, você vai aprender muito mais, você vai entender um pouco mais sobre quebrar padrões e muitas vezes você nem sabe os padrões que você repete. Você simplesmente dá continuidade a um padrão que você vivenciou, aprendeu, mas é um padrão destrutivo e que tem impedido que a glória de Deus se manifeste na tua casa. E nós somos espírito, alma e corpo. E nós precisamos fluir. O Espírito libera, a tua alma curada recebe e manifesta no teu corpo. Então, inclusive em cura. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, sobre a nossa cura física. Então, o meu convite para você, semeia na vida do seu marido, convide aí, se você tem um jovem na tua casa, né, como foi discriminado aqui de como que deve ser. E o meu convite para você, venha, porque o Senhor ele já marcou o encontro, né? Então não se dê por alguém, não vai dar, não posso. Determine vir que o Senhor ele vai trazer condições de você estar. Em nome de Jesus. Obrigada. Bom, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade, por esse tempo. Obrigada, Pê, também pela oportunidade, né, por estarmos aqui. O apóstolo e a apóstola Lúcia, eles estão junto com a gente. Eu achei incrível, porque assim, sabe, é tipo assim, vão filhos, vão com Deus, vocês estão liberados e Deus abençoe vocês. É tipo isso. E eu estou muito feliz. Só um detalhe técnico, vocês estão enviados. Amém. Que eu sempre ensino, liberado é quando você quer, tipo assim, é o enviado. Judas. Vai, eu te libero. Isso mesmo. Que a única vez Boa. que Jesus liberou alguém foi Judas. Ele foi e nunca mais voltou, não acharam ele. Enviado Agora, mesmo. todos os que são enviados voltam. Amém. Glória Nem que a seja Deus. para contar a bênção, repartir despojos. Então, existe um negócio, pastor, se você é pastor, se é líder, profeta, apóstolo, o líder sênior da sua igreja ou do seu ministério. Se alguém está prontando, está dizendo, eu estou indo embora, me envia, você fala, eu te libero. Agora, se a pessoa está na bênção, é de honra, você envia. Envia, pode ir para outro ministério, pode ir, porque o enviado sempre volta. E voltar não quer dizer que está preso, mas pode vir para contar a bênção e dizer, olha, eu estou dando fruto lá e eu recebi daqui, e vai e volta. Então, isso é importante, Amém. só para dar o detalhe técnico. Está certíssimo, é isso mesmo. Nós estamos sendo enviados e abençoados pelos nossos líderes, pela minha cobertura espiritual. E eu quero deixar aqui o convite, né, para você, principalmente você que já se inscreveu, venha de forma intencional, seja intencional. Né? Nós precisamos dar nome às nossas ofertas, precisamos ser intencionais no reino do Espírito. Então, venha com o seu coração já colocando diante de Deus o que você pretende, por que você está aqui, por que você vai vir aqui. Apresenta diante do Senhor. Eu creio que vai ser um tempo de destravar na sua vida, para que você seja a bênção no ministério onde você foi chamado, porque como foi falado aqui, nós não estamos pescando no aquário, nós estamos aqui falando sobre reino, reino, né? Então você vai ser bênção no lugar onde você foi chamado, você vai ser um condutor da glória de Deus. Então é para esse lugar que nós temos sido chamados, para ativar a unção que você já carrega. Então vem com intencionalidade mesmo, ore ao Senhor e chame seu esposo, estenda a mão para ele, para sua esposa, para o seu cônjuge, para os seus filhos,
para os adolescentes, vamos abençoar essa geração, em nome de Jesus, porque muitas vezes nós usamos a nossa boca. Quantas vezes a gente ouve falar, essa geração está perdida, essa geração está perdida. E eu tenho orado, Senhor, seja recolhida no reino do Espírito toda a palavra de maldição contra essa geração, em nome de Jesus, porque nós abençoamos essa geração. O inimigo, ele quer fazer uma cortina de fumaça sobre essa geração, distorcendo a identidade deles, mas nós declaramos nos altos céus e decretamos como os filhos do Eterno que essa geração é uma geração bendita, uma geração que irá conhecer o amor de Deus, que eles terão corações rendidos, em nome de Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou. A nossa boca, ela é profética. Nessa hora nós precisamos usar a nossa boca profética, e você está convidado. Estenda a mão para um amigo, para um valente, de repente, que está lá, o valente está meio adormecido, mas você vê nessa pessoa dons, talentos, e fala, poxa vida, essa pessoa tem tanta coisa boa para manifestar, para ser bênção. Estenda a mão para esse amigo também, traga para esse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada. Irmãos, eu só quero orar por vocês aqui, porque o Senhor colocou algo no meu coração e eu tenho certeza que o Senhor vai suprir. O Senhor vai te surpreender até sábado, tá bom? Se você de repente quer vir e não vê condições, você está com vergonha de pedir para alguém, Deus já te ouviu. Eu vou orar pela tua vida aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que possa visitar cada irmão e cada irmã que estão agora nos assistindo, os que vão assistir, os irmãos daqui e os que congregam aqui, os que virão por meio das propagandas. Que o Senhor libere agora as tuas mãos boas e frutíferas sobre os meus irmãos, e que sob a tua palavra, Senhor, nós queremos aqui profetizar a provisão, e não somente isso, Senhor, tudo o que exceder essa provisão, que o Senhor venha dar direção para os meus irmãos para fazer o que tem que ser feito, porque o Senhor tem colocado no coração de algumas pessoas que nos assistem determinadas respostas para que eles vejam destravar nas suas vidas o que eles estão esperando e pedindo. Então a tua palavra diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Então que o Senhor possa liberar bênção, provisão. Eu quero profetizar agora milagres financeiros na conta dessas pessoas, e que elas lembrem-se de que quando aquele dinheiro cair, se elas não quiserem estar presentes, que elas possam se lembrar das pessoas que devem estar aqui, e que elas sejam pessoas que vão trazer pessoas, e que assim o Senhor venha retribuir para elas o que é necessário, porque nesse lugar o Senhor vai erguer um memorial especial para a mudança de todos, não somente nossa, mas também do bairro, do estado e da nação, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Deus te abençoe. Glória a Deus. Querido, se você está se divertindo aí e não deixou o like, você não está sendo legal, está sendo egoísta. Agora, se você está se divertindo e já deixou o like, porque aqui ó, a gente está com bastante gente que passou aqui e só tem 54 likes. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha. Se você já fez tudo isso, muito obrigado. Você que comentou. Mas eu prometi um negócio e ninguém me lembrou. Eu pedi para a profeta Priscila me lembrar e ela está com a cabeça, deve estar tão preocupada, ou melhor, ocupada com o sábado, né, o Jairo, que ela até esqueceu. Eu falei, você me lembra de falar um negócio? Porque na festa de Yom Teruah, eu falei sobre o shofar. Ou foi domingo? Que dia que foi? Porque um dia atrás do outro, gente. Eu preguei 2 vezes domingo, preguei segunda em São José, terça aqui, estamos aqui. Beleza. Então, ontem eu falei sobre os tipos de shofar diferentes. A gente trouxe as trombetas de prata lá de São José, que a gente usa já há muitos anos, para poder fazer o que está nas Escrituras. Porque nas Escrituras tem shofar e tem trombeta de prata. São 2 coisas diferentes, são 2 momentos diferentes. Mas existe um outro shofar diferente, que é o shofar. Alguns dizem que é de ônix, mas é shofar de kudu. E qual é a diferença desse shofar? Tanto eu como o profeta Marcelo esquecemos de trazer. E eu não tive tempo de colocar aqui online para você ver, mas é aquele shofar reto. Tá? Ele é diferente do shofar que o profeta Marcelo já vai se posicionar para tocar daqui a pouco, e o Anthony também pode ficar aqui na frente, os dois, tipo 2 guardiões do templo para tocar, vai ficar bonito demais, né? Pode pegar aí o shofar. Mas você tem shofar de cordeiro, você tem shofar de antílope, e um tipo de antílope é o kudu.
K-U-D-U, tá? Quais são as diferenças? O chofar de cordeiro, ele é um chofar que aponta para o sacrifício. Antílope não era sacrificado. Você não pode sacrificar no altar antílope, tá? Então por que usa esse chofar? Eles têm as suas especificidades. Cada um tem um porquê. E eu peguei aqui, de todos os estudos que eu fiz, um breve resumo, que a noite já se alonga, mas o chofar de cordeiro ou de carneiro, ele fala do quê? Não só do sacrifício, mas a base da nossa fé, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus. Ele está diretamente conectado às unções, à redenção, ao sacrifício, aponta para Yeshua, João capítulo 1, verso 29. E esse som do chofar de cordeiro, ele pode ser, dependendo do tamanho do chifre, usado de diversas maneiras, mas principalmente para arrependimento e convocação. Já o chofar de antílope, que é esse chofar aqui, todo retorcido, grandão, que o pessoal gosta, que é o chofar mais alongado, ele aponta para quê? Para leveza, para beleza, para o cântico dos cânticos, para o Elul, sou do meu amado é meu, tá? E aí ele vai para o verso 2, capítulo 2, verso 9, diz: o meu amado é semelhante ao antílope jovem, ou gamo jovem. Então tem referência ao antílope nas escrituras, senão você não poderia usar. Para que ele serve? Para rapidez, para vigilância, para graça, tá? Ele é usado dentro e fora de Israel, principalmente pelo pessoal da diáspora, da dispersão. E o kudu? O kudu, que é um antílope africano maior, escuro, o chofar, ele é bem mais escuro, alguns são até pretos, tá? E eles servem para sinagogas messiânicas, algumas igrejas usam isso, e o formato dele é como se fosse uma flecha, uma zarabatana grandona, tá? E o som dele ele é mais grave, mais estrondoso assim, e ele é associado sempre à guerra, ao juízo e convocação para a batalha. Por que isso? Por causa do tipo do animal. Se você for pegar, está tudo ligado à natureza do animal. O antílope mesmo, ele é mais esguio, ele é ligado, ele parece um gamo. Então, por isso que é o chofar tocado nas festas, é o chofar tocado em rapidez, alegria. O outro, o cordeiro, vai falar de sacrifício, de arrependimento. E o kudu, que seria um antílope que beira mais um búfalo, um boi, ele é mais fortão, ele é o chofar da guerra. Se você não entende isso, é pecado tocar. Maurício, é a concha. Fica para outro dia, né? Fica para uma outra live. A gente pode fazer uma série só sobre chofares. Mas eu prometi que ia falar isso. E durante o nosso tempo aqui... Você respondeu minha pergunta aqui, ô profeta? Deixa eu ver a resposta. No sábado, traz tudo o chofar que você tem. Anthony, traz chofar. E a gente... Pode ser? E a gente vai fazer uma festa. Valéria, você tem chofar também, minha querida. Por favor, pastora, traga o seu chofar para convocar o povo. Traz seu chofar. E aí a gente vai dar uma explicação um pouquinho melhor, se der tempo, ligado às dimensões e ao tempo e estações. Pode tomar uns 5, 10 minutos e aí tocar o chofar? Beleza? Então, faz a sua inscrição. Vai ter muito... Gente, vão ser 7 horas. Eu imagino que 2 horas de papo aqui já deixa ser meio legal. Imagina 7 horas de loucura. O apóstolo Ariston não pôde estar conosco hoje. Ele só tinha um dia livre, segunda-feira. Não dava, era Yom Teruah. A gente não ia fazer isso no Yom Teruah. Mas o apóstolo Ariston vai estar com a gente. Vai ser muito legal. A apóstola Lúcia vai estar com a gente. Vai ser divertido. E você vai estar com a gente. Bora tocar o chofar para terminar? Quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Rogerião, muito obrigado, meu querido. Saiu lá da prosperidade do lugar onde ele trabalha, tudo que ele toca é próspero. Obrigado, Anthony, querido. Obrigado, Felipe. Foram os nossos sonoplastas e também cameraman e homem da edição e do corte. Vocês são fera demais.
Obrigado, vocês todos estão aqui. Maria, Rafa, pastor Alcides, pastor André, pastora Valéria, profeta Marcelo e o sacerdote real Jairo, né, que está aí. A dupla Jairo e Tony dá, duplamente brilhante. É a dupla. A gente pode ficar em pé? Porque o Tony já esculachou, ficou de pé e foi legal demais. Porque para fazer ativação não dá para fazer sentado, né? Fica estranho. Fica aqui vocês dois, gente, que daí pega o enquadramento. Tá pegando todo mundo aqui? Então, vem cá. Deixou aberto lá? Não, mas deixa aberto aqui. Fica aqui, ó. Não, tá bom, não tá, Felipe? Não tá cortando. Pode. É só vocês dois ficarem aqui, mano. Fica aqui, ó, um perto de um gasofilaço, outro do outro, aqui mais ou menos na nossa reta. Vai dar certinho. Senhor, abençoa agora. Já tivemos, Senhor, oração pelos adolescentes, pelos jovens. Já oramos por finanças, por provisão. E agora, Senhor, vamos encerrar esse papo de valentes, homens e mulheres que querem ver as gerações aos teus pés, ao som dos chofares, proclamando e anunciando que o Senhor está mudando a frequência das casas. Quando o som do chofar entrar em cada casa, cada lugar onde estão nossos irmãos, seja no metrô, seja no carro, onde eles estiverem, Senhor, o Senhor muda a frequência. O Senhor tira aquela frequência de medo, de peso. E, Senhor dos exércitos, traz a frequência da vitória. Senhor dos exércitos, traz a frequência da marcha, da conquista. É um novo tempo. E no nome do Senhor Jesus, que essa frequência entre, trazendo cura, trazendo salvação nas casas, trazendo mudança de sorte, trazendo ideias criativas, trazendo multiplicação financeira. E o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Pai, abençoa cada um agora, os que estão ao vivo com sonhos proféticos, e aqueles, Senhor, que vão voltar para casa, aqueles que ainda estão no trânsito, com força. E, Pai, no nome de Jesus, que tudo seja para a tua glória. Mas, em especial, pedimos sobre esse sábado, Senhor, que esta reunião de 7 horas já seja antecedida. Dá sonhos para os teus filhos e filhas. Prepara os corações. A provisão já foi pedida e vai sobejar. Pai, que pessoas possam ofertar na vida de outros. Pessoas possam trazer os outros. E juntos, Senhor, formamos um altar de valentes, dizendo só o Senhor é Deus. Declarando, venha o reino do Senhor em São Paulo, no Brasil e nas nações. Pai, desperta os valentes para a tua glória, em nome de Jesus.